Ai, ai, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver quem será o primeiro. O povo não tá acostumado com essa hora, né? Interessante nessa hora Todo mundo tá é acostumado uma. agora. Marizé, Angélica. Essa hora, a opção dessa hora foi pelo fato de que nós estávamos. Para você ter uma ideia, de ontem para hoje, vamos dormir, acho que era quase 3 horas da manhã, pegar no sono quase 4 horas da manhã. Então, assim, eu acho que até facilita para bastante pessoas, né, irmã? Porque Verdade. eu acho que é um horário que você vai poder dormir mais cedo também, né? Então a gente tem pessoas também que acabam, que comentaram comigo também, falaram, pastor, eu não consigo ver muito tarde e eu gostaria de acompanhar, então por essa razão nós colocamos esse horário 10 horas, tá bom? Então uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance sua vida, o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui, eu e a pastora Rosane, e como vocês viram na chamada, o tema hoje é deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? Então nós vamos tratar desse tema hoje. Foi um tema sugerido pela pastora Rosane e é algo que eu tenho absoluta certeza de que Deus falará aos nossos corações, em nome de Jesus. E para isto, esse texto ele está no livro de. Eu vi a narrativa do livro de Lucas. Eu não sei se você. Lucas, no capítulo, a partir no capítulo 9, né, a partir do versículo 57, que tem o título Jesus põe à prova os que vão segui-lo, né? Então nós vamos tratar deste tema hoje em nome de Jesus e espero que você tenha passado um dia abençoado. O nosso dia foi um dia muito abençoado. Nós tivemos hoje a lua aqui, ó, a lua rosa. A lua rosa. Hoje aqui nós tivemos hoje uma. Como é que fala o nome? Fenômeno. Um fenômeno De maré alta. A maré alta hoje em toda a cidade, aqui eu acho que em outros lugares também, as ruas estavam tomadas, né? Nós entramos, a maré subiu, estávamos lá, passamos no Belém também, subiu também aqueles rios que estavam lá, né? Tomou ali a rua principal, a Avenida São José também, aqui nós moramos também, nós moramos perto do mar, então hoje foi um dia de maré alta, de maré cheia. Mas graças a Deus foi um fenômeno, né? Porque as pessoas ficam ali filmando, nós nem filmamos, mas a gente foi tão bombardeada ontem que eu nem tive vontade de pôr nada não. Esse povo ficar brigando com os outros aí, fica todo nervoso, não entende o contexto, bia com nós, né, irmã? Aí eu falei assim, não vou nem colocar não, deixar quieto esse negócio aí. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus, então, está aqui. Vamos orar antes, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, nós te damos graças e cremos, ó Pai, que nessa noite o Senhor tem algo a nos dizer. Então, meu Pai, fique à vontade, Espírito Santo, e fala aos nossos corações que nós precisamos ouvir e que seja, meu Pai, testificado em cada coração. Meu Pai, que se proponha ser a boa terra nessa noite, meu Pai, para que essa semente possa, meu Pai, brotar, possa crescer e possa frutificar para a tua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, ó, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E diz assim, ó, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. E diz assim, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, assim, nós partimos desse pressuposto de que Deus, quando ele começa a permitir que Jesus, nesta terra, possa ensinar-nos, né? Ensinar-nos andando, caminhando sobre este lugar que você pisa hoje a planta dos seus pés. Esse lugar chamado mundo, esse lugar que nós fomos plantados aqui para um grande propósito. E é claro que quando Jesus ele estava vindo em sua missão,
dentre elas curando, libertando, a palavra do Senhor diz que até mesmo nesse texto que antecede esse texto, primeiro fala a respeito de algo que nós vamos colocar rapidamente aqui, para que as pessoas até possam ir entrando. Compartilhe o máximo que você puder essa live, entra nos grupos, compartilha, vai dando tempo para você compartilhar em nome de Jesus, mas eu quero colocar para você algo assim importante, para que a gente possa entender o que Deus está nos falando, o que o Espírito Santo nos revelará nessa noite. Boa noite, Deise, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa parte de Lucas, a palavra do Senhor está falando a respeito de um momento onde ele, no versículo 43, ele fala algo bem interessante. Ele coloca para nós assim, ó, que todos estavam se maravilhando com as obras, né? Quanto as coisas que Jesus fazia. Aí Jesus fala assim, ó, fixai as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Olha que coisa interessante, né? O Filho do Homem está para ser entregue na mão do homem. E aí a gente pensa assim, o que vou fazer com aquele que é semelhante a si, mas com a proposta divina, com a proposta celestial? O que nós podemos fazer com algo tão maravilhoso? Porque quando nós temos o entendimento de que a vinda de Jesus não foi para que viesse julgar a terra, mas antes salvar a terra, nós percebemos que logo nesse primeiro momento, quando Maria é visitada, né, pelo anjo, e tem, né, a Virgem é visitada pelo anjo, que não estava ainda, ela estava na verdade aguardando o momento, né, não tinha tido contato nenhum com nenhum homem, e naquele momento recebe essa incumbência, e Jesus então, ele começa ali, né, o processo para que ele possa então chegar neste lugar, e esse lugar que, diga-se de passagem, ou lugar difícil, e que embora todo o intento de Deus, né, em todos os momentos, ainda nos dias de hoje, percebemos um povo de dura cerviz. Um povo que se apega muito mais à mentira do que à verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. E é interessante que ele falou assim, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. E aí o que nós estamos fazendo, né? Com essa proposta tão maravilhosa dada por Deus, entregue a nós pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas quando foi dito isso, a palavra do Senhor diz que os discípulos, eles porém não entendiam que porque foi-lhe encoberto. A palavra do Senhor diz, e não, para que eles não compreendessem, e aí de uma certa maneira eles temeram até mesmo interrogar Jesus a respeito do que eles estavam falando, do que Jesus estava falando. Ou seja, o homem, ele pensa que entende muito das coisas celestiais, mas naquele momento eles não conseguiriam entender o que Jesus estava falando. Aí entra as nossas limitações e a nossa dependência do nosso Deus. E aí a palavra do Senhor diz que os discípulos começaram entre eles a discutirem acerca de quem seria o maior. Quem seria o maior entre eles? E Jesus estavam observando, porque hoje existe uma competitividade muito grande, uma necessidade de destaque. As pessoas estão buscando hoje os grandes palcos e se destacarem, aparecerem de uma forma que venha a causar um certo impacto hoje. E é interessante que os discípulos começaram a discutirem entre si. Quem será o maior? O que Jesus faz? Jesus, ele pega uma criança e coloca uma criança junto de si. E naquele momento Jesus fala assim, olha, aquele que receber essa criança em meu nome, me receberá. E aquele que receber a mim, a palavra do Senhor diz, ele está dizendo assim, ó, ele diz, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, ele recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é o quê? O grande. E é interessante que quando Jesus pega uma criança, nós quando olhamos para uma criança, pureza, inocência, aquele processo da malícia, aquele processo do que nós podemos ver hoje, onde existe tanta competitividade, tanta rivalidade entre os homens, né? entre grupos, né? Onde nós percebemos isso hoje. Nós temos hoje o grupo do pós e o grupo do contra. Eles estavam assim entre eles, quem será o maior? E Jesus pega uma criança e fala assim, olha, as coisas de Deus, as coisas celestiais, elas são simples, elas são puras. As coisas de Deus, elas são inocentes. E para que você possa ter um entendimento disso,
para que você possa se permitir ser conduzido pela grandiosidade do céu e não pelo oportunismo da terra, porque na verdade a terra vai tentar promover você. Os meios deste mundo vai tentar promover e fazer com que você até mesmo venha inchar o seu ego, você venha de uma certa maneira estar tomado por esse orgulho e as pessoas vão estar tentando envaidecê-lo cada vez mais, mas ele diz assim, olha, é numa simplicidade, é numa inocência e é numa pureza. Você se destaca quando você consegue entender os princípios do céu, as coisas provenientes do céu. E é interessante que quando vai passando esse momento, após isso, a palavra do Senhor fala a respeito da necessidade da tolerância e da caridade, mas depois nós vamos para um momento onde os samaritanos eles fazem o que eles não recebem Jesus. A palavra do Senhor diz que os samaritanos não recepcionaram Jesus. Ele passou ali, né, pela aldeia dos samaritanos e os samaritanos não recepcionaram Jesus. E sabe o que aqueles homens que estavam discutindo entre eles, quem seria o maior? Sabe aqueles homens que não entenderam que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens? Sabe aquele que Jesus falou assim, olha, entenda, tenha inocência, compreenda o propósito do céu. Vocês estão tomados muitas vezes de letra, e a letra mata. Vocês estão cheios de informações, essas informações são infundadas, provenientes de muitas vezes de um sentimento de vaidade, de algo que na verdade leva o homem a tentar ser bem quisto, ser bem visto pelos seus diplomas, por aquilo que na verdade o mundo ele coloca como rótulo em nós para que nós possamos ser mais aceitos. Quando chega assim, porque eu sou fulano de tal, doutor tal, isso tal. E Jesus fala assim, tem que ter simplicidade, tem que entender que é muito mais simples, mas por ser tão simples, é rejeitado, é ignorado. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram, né, e antes mesmo de Jesus ser assunto nos céus, quando viram Jesus, a palavra do Senhor diz, enviou mensageiros, né, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos e para preparar pousada, lugar para descanso. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa entre eles, havia uma divisão, havia uma questão muito forte entre eles. E a palavra do Senhor então diz, olha, quando chega esse momento, Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, o homem que tem essa preocupação, você está no nosso caminho, vamos fazer o quê? Vamos acabar. Mas acabar com o que é vida? Nós precisamos entender que o que vem do Senhor Jesus remete todo o tempo à vida e não à morte. E aqueles samaritanos eram homens que precisavam o quê? Que precisavam da luz. E é interessante que naquele momento, o que Jesus ele faz? Jesus então ele diz assim, ó, voltando, vós não sabeis de que espírito sois. Ele diz, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Lá, e seguiram para outra aldeia. Olha só o que ele está falando, não veio para destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir não foi Jesus, foi o diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E a palavra do Senhor então começa, nesse contexto que nós vamos tratar, depois de tudo isso que nós tivemos aqui pincelados, agora entra no momento em que ele fala, o Senhor está o quê? Ele está pondo à prova aqueles que estavam o quê? Aqueles que queriam segui-lo. Então ele começou a ir pelo caminho, ele continuou caminhando. E aí a palavra do Senhor diz, alguém lhe disse. Aí chega uma pessoa e fala assim, Senhor, ela se dispõe. Ele diz assim, ó, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as árvores do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar o quê? A sua cabeça. Pastora Rosane. Nós estamos numa semana que é chamada Semana Santa, onde ela remete toda essa trajetória de sofrimento de Jesus. Né? Estamos nesse momento agora, uma semana onde nós estamos meditando, onde nós estamos buscando, e justamente essa semana, essa confusão toda, né, que está acontecendo. E toda a introdução que a pastora Magna acabou de fazer, ela remete à vida, para mostrar para nós que a origem de tudo é a vida. Né? Muitas pessoas pensam assim, olha, quando chegar o céu, eu quero viver no céu, porque céu é o lugar aonde eu vou, céu é o meu destino.
E o que a palavra do Senhor muitas vezes nos mostra? O céu, ele pode ser o nosso destino, mas ele também é a nossa origem. Por que ele é a nossa origem? Porque o que traz vida para o nosso corpo é o Espírito. Aleluia. Né? Então nós precisamos entender, se o Espírito tiver fortalecido, e quem te entregou esse Espírito? Foi o próprio Deus. Aquilo que saiu de dentro de Deus, entrou em você e está aí dentro. Tem algo dentro de você que é um pedacinho do céu, que é um pouquinho do céu, que é o DNA do teu Pai, que é a presença do teu Pai. E Ele está com você. E o que acontece? Muitas pessoas, elas estão num momento, nós estamos vivendo agora esse momento, onde muitas pessoas estão temendo a morte do corpo. Estão tão preocupadas com a morte que um homem pode causar, ou que um vírus pode causar. Mas a gente veio falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da vida, sobre a questão da morte. Aonde está a vida? A vida está em Jesus. Aleluia. O único lugar que você pode encontrar a vida é em Jesus. E a morte? Fora de Jesus. Né? Então, por isso que é necessário. E aí eu estava colocando na minha página a questão, os números de pessoas que haviam morrido e o percentual de pessoas e pelo motivo pelo qual o país parou. E aí vieram algumas pessoas e fizeram alguns comentários, curtiram, né? E outras, mas você não tem coração, né? Aqueles comentários, porque Jesus, ele largou as 99 e foi para trás daquela que se perdeu, né? Ele foi atrás daquela que se perdeu, não atrás daquela que morreu. Entende uma coisa? Nós temos um tempo, todo ser humano, todo ser vivo, ele nasce, se reproduz e morre, faz parte do ciclo da vida. Todos nós, né, estamos nesse processo. Nós temos o processo de nascer, depois reproduzir e depois morrer. Todos nós passamos por isso. E quando nós vemos essa indignação, esse desespero, as pessoas não estão desesperadas pela vida, elas estão desesperadas pela morte. E parece que a morte, ela está tão latente, ela está tão perto, que as pessoas esqueceram da vida. Eu vou olhar para aquele número de morte ou eu vou olhar para aquele número de vida? Tem coisa que você não pode fazer, mas tem coisa que você pode fazer. Tem coisa que só Jesus faz. Olha só que interessante. Jesus, quando ele anunciava que ele iria morrer, ele anunciava com tanta calma, com tanta tranquilidade, que os discípulos nem conseguiam entender. Né? Quando ele dizia assim, olha, vai haver esse dia, tenho até aqui marcado na minha Bíblia, estava aqui falando do dia que eu vou morrer, né? Vai ser um dia que já está separado. Ele estava subindo para Jerusalém e ele disse, estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenaram à morte, o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Em várias outras passagens da Bíblia, ele anuncia que ele vai morrer e ele vai ressuscitar. De uma forma tão tranquila. Por que você acha que é tranquilo, pastora? Porque nem os discípulos lembraram que ele iria ressuscitar. Nem os discípulos tiveram ali discernimento para poder entender o que iria acontecer. Porque quando Jesus ele olhava para a morte, ele olhava para a porta da vida. A morte, ela é a porta da vida. A gente precisa se preocupar com a vida enquanto nós temos fôlego. A gente precisa se preocupar com a vida enquanto nós temos a oportunidade de escolha. A gente precisa se preocupar com a vida enquanto nós estamos com a disposição de ouvir o chamado de Deus e colocar em prática o chamado de Deus. E quando você vive totalmente pautado na palavra do Senhor, você já não se preocupa com a morte, porque Ele garante e Ele provou que se você crê nele, ainda que você morra, você viverá. Aleluia. Muitos trechos da Bíblia, até anotei alguns, depois eu vou passar para você, que fala sobre isso. Né? Por que ele não tem medo da morte? Porque a morte é uma porta que vai te apresentar a vida. Glória a Deus. Só existe um caminho, é Jesus. Ele é o caminho que vai te levar até o céu. Amém? Ele é a verdade que você precisa crer para ser conduzido ao céu. E o que está acontecendo? As pessoas estão colocando várias situações para que você venha acreditar nas mentiras. Várias situações para que você possa se desesperar. E uma pessoa desesperada, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter tranquilidade. Então ele é o caminho, ele é a verdade que você precisa crer para alcançar a vida. Aleluia. E ele é a própria vida.
E o que aconteceu com ele? Ele entrou pela porta, venceu a morte e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Então ele foi um vencedor, mostrou para mim e para você o caminho da vitória. Para mim e para você o caminho que verdadeiramente vale a pena. Ele não falou assim, olha, curta a morte, viva a morte, faça isso com a morte. Todo o tempo, quando ele abria a boca, ele falava de vida. Então se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, eu preciso de vida. E o que ele disse? Olha só. O homem chegou para ele e falou assim, eu quero te seguir. Ele sabe muito bem quem é quem. Tem pessoas que falam assim, olha, eu quero seguir Jesus. Mas esse homem que falou que queria seguir Jesus, ele era um mestre. Ele era um mestre da lei. Né? Então é aquele momento que Jesus fala assim, poxa, toda oportunidade que você tem. Você não me segue, você nem sabe que eu sou o Filho de Deus. Você não tem nem essa certeza. Tanta coisa, você fica aí nos grandes templos, você prega, você se posiciona, você coloca, fala em línguas, você faz tanta coisa e você não reconhece o Filho de Deus. Olha só, vou te contar um segredo. O Filho do Homem, ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele não tem nem onde ficar, ou seja, a sua preocupação é ter onde reclinar a cabeça, é ter onde ficar, é ter o seu conforto, é ter a sua tranquilidade, é ter... Então você está muito preocupado com aquilo que você tem, e isso eu não posso te entregar, porque a preocupação de Jesus é com a vida. Muitas pessoas chegavam perto de Jesus enfermos e Jesus curava. As pessoas chegavam perto de Jesus endemoniados e Jesus libertava. Mas aqueles que verdadeiramente queriam Jesus estavam do lado de Jesus. Você não vê na palavra do Senhor falando assim, olha, e Jesus estendeu a mão e curou João. E Jesus estendeu a mão e Tiago foi liberto. Porque discípulo que é discípulo anda do lado de Jesus. Anda junto de Jesus. E trazendo a oportunidade, a vida está com ele. E se a vida está com ele, ele não teme a morte. Se a vida está com ele, ele não teme a enfermidade. É isso que desde o início que nós estamos fazendo essas lives e buscando, nós estamos querendo passar para você. O que importa é a vida. As pessoas estão parando o mundo inteiro por causa da morte, mas as pessoas não estão se ocupando para buscar a vida. Quando tem uma palavra de vida, as pessoas ignoram. Quando tem uma palavra de vida, as pessoas acham que não tem problema. E quando estão diante da morte, vem um desespero. E um desespero tão grande que a mente não consegue buscar e entender a palavra de vida. Então quando chegou aquela situação, ele escolheu. Aí esse homem que se ofereceu, ele descartou. E ele olhou para um e falou assim, olha, vem comigo. Ele falou assim, mas eu vou sepultar o meu pai. Ele chegou e falou assim, deixe que os mortos sepultem seus mortos, se fosse hoje. Qual foi a pergunta que depois eu coloquei lá, para as pessoas? Você seguiria um cara que disse, deixa que os mortos sepultem seus mortos? Será que você seguiria, nesse presente século, alguém que diz? O que você diria para ele? O que disseram para mim, né? Falava assim, você não tem coração, você não respeita a família daqueles que morreram. Você não respeita aquele que morreu. Você não respeita, é claro que nós temos respeito por todas as pessoas. Temos respeito por dores. Nós sabemos o que é padecer dor também. Nós já perdemos pessoas importantes também, que amamos também. Mas eu quero dizer para você, a nossa única certeza, para que a gente possa salvar toda a nossa casa, é a gente caminhar na direção da vida. Porque se você caminhar na direção da morte, você não salva ninguém. Você não vai ser instrumento de salvação de ninguém. Mas aquele que caminha na direção da vida, certamente ao encontrar a vida, ao estar permanecendo na vida, aqueles outros que ainda sobraram, eles possam conhecer. Eles podem olhar para alguém e ter uma referência de vida. Nós estamos tendo muito tempo a referência de morte. Estamos muito focados na referência da morte. As pessoas estão aqui e estão pensando, olha lá na China. As pessoas estão aqui e estão pensando, olha o que aconteceu na Itália. Olha só a referência em todo o tempo, como se no mundo só tivesse Brasil, China, Itália. Como se no mundo só tivesse lugares de morte. E o que aconteceu em Jerusalém? Você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Quando começou essa pandemia, eles tocaram a trombeta. E eles começaram a anunciar, Jesus Cristo está voltando. Eles começaram a falar, está na hora de você se arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Eu não quero saber o que aconteceu nos países incrédulos, eu quero saber o que aconteceu na terra onde esteve meu Jesus, onde tem a marca do meu Jesus. Eu quero saber do meu coração, da vida que eu tenho com Deus. As pessoas estão com muito medo, e essas pessoas, e a moça que chegou... questionando aquilo que eu estava fazendo, ela disse, você não viu a Itália, você não viu isso, você não viu aquilo, tem que ficar em casa, tem que ficar aquilo. Falei, querido, ficar em casa é para quem pode, para quem tem um luxo quanto você. Nós representamos um povo que muitas vezes não tem nem o que comer,
mediante essa pandemia, que muitas vezes não tem nem o que fazer, está em desespero, tem opressão, tem depressão, enquanto você está no conforto da tua casa, falando para todo mundo ficar em casa, nós estamos na rua sim, nós estamos sim levando ali uma palavra, fazendo orações em pessoas. Nossa, eu estou achando que eu estou com isso, não está nada, vamos estender a mão e vamos orar. Aleluia. Mas você não tem medo? Eu tenho medo da segunda morte. Eu tenho medo de chegar diante de Jesus e ele falar assim, você poderia ter feito tanta coisa e ficou na tua casa mandando mensagem, mandando todo mundo ficar em casa também. Se você tem um chamado, se você tem uma direção de Cristo, você deixa que os mortos sepultem seus mortos e vai seguir Jesus e vai fazer o que Jesus faria. Né? E eu falei com essa moça, eu falei assim, olha só, enquanto você está na sua casa, recebendo das emissoras as notícias, nós estamos na rua. Estamos nas ruas para poder apresentar para as pessoas a vida. Porque a morte ela já conhece. A morte já está sendo apresentada para elas todo o tempo. Mas e a vida? Né? E aquele momento ele falou assim, deixe que os mortos sepultem seus mortos. E se fosse hoje? O que você diria para ele? Sem coração. Não tem consideração pelas pessoas. Poxa vida. Não está olhando para a dor. Ele não está olhando para a dor porque ele é a cura. Aleluia. Ele não está olhando para o sofrimento, ele não está olhando para o sofrimento, porque é ele quem traz o regozijo, é ele quem traz o acalento. Não está olhando para a perda, não está olhando para a perda, porque é ele que traz a vitória. Não está olhando para a morte, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. Então se você crê nele, ainda que você morra, você viverá. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos começar a entender. Eu preciso crer em Cristo. Ainda que eu morra, eu viverei. É tanto apego à vida que se perde. Se você está escrito na palavra do Senhor, aquele que ama a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de Cristo, esse vai ganhar. Pelo amor do Evangelho, esse vai ganhar. Estamos muito preocupados com aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas estamos deixando de lado aquilo que a palavra do Senhor nos garante. E é isso que nós precisamos começar a entender. Se ele falou, deixe que os mortos sepultem seus mortos, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Mas como assim, pastor? Esse negócio está soando esquisito. Como é que o morto vai sepultar o seu morto? Você viu na palavra do Senhor também que diz que tem pessoas que têm jeito de que vive, mas está morto? Eu fico imaginando aqueles zumbis, né? Aqueles desenhos, aqueles filmes que tem, né? A pessoa tem jeito de que vive, mas está morto. Por quê? Porque está distante de Jesus. A pessoa até fala, a pessoa até sorri, a pessoa até brinca, a pessoa até come, mas se Jesus não estiver dentro dela, ela está morta. Ela não tem vida. A alegria dela vai começar a depender de coisas. A alegria dela vai começar a depender de situações e de ocasiões. Se ela tiver dinheiro, ela está feliz. Se ela tiver um bom diagnóstico, ela está feliz. Se ela tiver ali as pessoas que ela gosta do lado dela, ela está feliz. Poxa vida, pastora, significa que eu não posso estar triste? Todos nós temos dias que estamos tristes. Mas esse dia de tristeza ele não dura muito tempo, porque a alegria do Senhor te fortalece. O que precisa te fortalecer é a alegria do Senhor. O que precisa te fortalecer é a certeza de que o seu Redentor vive e certamente ele se levanta em teu favor. Jesus mostra para nós, na sexta-feira, todos paramos para meditar na morte de Cristo. Mas no domingo, nós nos preparamos para celebrar a vida, porque ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele está falando para mim e para você nessa noite, creia nele. Se você crer e segui-lo, você vai ressuscitar também. Você vai começar a encarar a morte de outra forma. Você vai começar a encarar a morte em outro ângulo, de outro aspecto. O Senhor, ele tem o domínio, ele tem a direção de todas as coisas. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. É ele que faz a boa obra na vida daquele que nele crê. Então, peraí. Eu vou deixar que os mortos sepultem os mortos. Por quê? Porque eu vou viver. Eu vou buscar a vida. E quando esses que estão mortos espiritualmente me encontrarem, eles vão querer a mesma vida que eu tenho. E ao querer a mesma vida que eu tenho, essa vida vai se proliferar mais do que o vírus. Glória a Deus. Essa vida vai proliferar, levando alegria, levando paz, levando tranquilidade, levando a cura, levando aquilo que você precisa. É a vida que leva o que você precisa, não é a morte. É a vida que vai trazer o conforto, o consolo, a paz, a tranquilidade. Não é o medo, não é o desespero. Então, peraí, Jesus, olha só, eu vou. Aí chegou outro e falou assim, então eu vou lá despedir dos meus pais. Nossa, que Jesus mau. Não deixou nem despedir da família dele. Para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus, ele precisa ser prioridade.
Por que muitas pessoas estão perdendo suas vidas? Porque Jesus ainda não é prioridade. Quando Jesus for prioridade na tua vida, você pode ter certeza de que tu e tua casa servirão ao Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele precisa ser o primeiro. Jesus precisa ser o motivo. Jesus precisa ser aquela locomotiva que vai puxar os demais vagões. Ele não pode ser secundário. As pessoas falam assim, ah, mas isso daí, né, é igreja, o que tem? Não fecha, pode fechar a igreja, mas não fecha o comércio não, o mercado não, porque o mercado é necessário. A igreja não, a igreja é Jesus, ele é a locomotiva. É Jesus que puxa, tudo começa em Jesus. É tudo, ele é o alfa, ele é o ômega. Quando o próprio Deus veio criar o mundo, Jesus estava com ele. Amém. Em tudo é necessário que Jesus seja prioridade. Ah, mas poxa vida, eu tenho que fazer isso para mim, eu vou lá e vou pedir para que Jesus venha fazer para mim. Teve uma moça que falou assim, um dia Jesus ele vai ser prioridade na minha vida. Quando eu tiver um encontro com o Senhor, né, eu vou conseguir falar que eu ando com aquele que diz que deixe que os mortos sepultem seus mortos. Eu falei, mas você está quase lá. Amém? Por que está quase lá? Porque toda vez que ela tem oportunidade de ter um encontro com Jesus, ela olha para trás. O que ele disse? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não tem parte com o reino. Então toda hora que ela vai, ela se entrega em Jesus, ela começa, tipo Pedro, olha, eu vou até Jesus, deixa eu seguir aqui, deixa eu andar por sobre as águas. E ele começou a andar por sobre as águas, mas começou a vir o vento, começou a vir a tempestade, e ele perdeu o foco. Você não pode perder o foco. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir gente te chamando, vai vir gente fazendo chantagem emocional, vai vir gente falando assim, olha, se preocupe mais com sua vida, cuide mais da sua vida. Você fala, eu estou cuidando porque eu estou em Jesus. Aleluia. Olha, não entre em tal lugar, não faça tal coisa. Olha esse tipo de coisa que você está fazendo. Quem mandou fazer? Se quem mandou foi Jesus, querido, você pode ficar seguro. Você pode ter a certeza de que quando você entra na fornalha, ele entra com você. Aleluia. De quando você entra na cova dos leões, ele entra com você. De quando você coloca o teu pé na água para você poder pisar. Se você não perder o foco, esse Cristo que é com você não vai te deixar afundar. Mas e se eu perder o foco, ele te tira também. Você está entendendo? É isso que a gente precisa começar a entender. Precisamos valorizar a vida. Precisamos buscar pela vida. Precisamos lutar pela vida. Porque ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E ele é a única vida. Então, muitas vezes, estamos nos ocupando com aquilo que nos distrai. Estamos dando ouvidos àquilo que rouba o nosso foco. Quando ele for a tua prioridade, você pode ter certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Amém. E as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas conhecem a palavra do Senhor de ouvir falar. Porque para colocar em prática, colocar na sua própria vida, tem dificuldade. Até nessa Bíblia aqui que eu estava estudando, tem, nesse texto que a minha irmã leu, está escrito assim, olha, quão difícil é seguir Jesus. Né? Por que é difícil seguir Jesus? Porque eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que é morte. Porque eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que é apego. Por que é difícil seguir Jesus? Porque eu preciso, no momento da escolha, muitas vezes eu ajo com o coração, ajo com o sentimento. Mas quando eu começar a agir por fé, eu vou entender que se eu sigo Jesus, toda a minha casa, ela está garantida. Se eu sigo a vida, a minha casa ela não vai viver morte por muito tempo. Se eu sigo a vida, a minha casa ela vai ter o quê? Totalmente segurança, total segurança de estar diante daquele e dentro daquele que nos escolheu. Então, você andaria com aquele cara que fala, né, para que você deixe que os mortos sepultem seus mortos? Depois dessa palavra, depois dessa direção, certamente. Né? Aquelas pessoas que estavam entendendo de quem eu estava falando, na mesma hora elas disseram sim. Né? Mas aquelas pessoas que não sabiam exatamente, né, o que estava acontecendo, certamente. Né? Quando essa moça chegou, ela falou assim, não, mais respeito pela família das pessoas que morreram, mais respeito por essas pessoas aqui. E eu digo para você, eu disse para ela, mais fé para você, mais direção de Deus para você, mais discernimento, entendimento. Tem coisa que você não pode mudar, mas tem coisa que você pode sim fazer a diferença. Você pode dizer, não pode ir lá naquelas pessoas, você não tem nem acesso. Talvez eu não conheço, eu não sei, você se conhece alguém que tenha coronavírus. Né? O número só está crescendo, só está aquela dificuldade. Eu não conheço ninguém, eu não sei você. Não é? Então, peraí, mais respeito, mais amor, mais aquela coisa toda, mais... Tudo bem, querido. E aquelas pessoas que estão agora, nesse exato momento, passando fome?
As pessoas que estão agora, nesse exato momento, em desespero. Teve uma moça, que eu estava lendo a reportagem, que ela infartou. Quando ela foi fazer a conta das coisas, irmão, dos gastos que ela teria, ela entrou num desespero tão grande que ela infartou. Outras pessoas estão tendo AVC. Outras pessoas estão ali, mas esses números, eles não são apresentados. Né? As pessoas, elas estão num estresse tão grande, com a pressão alta, tão cheios de problema, com tanta situação, que ao olhar a morte, elas acabam temendo a morte, e ao temer a morte, elas vão na direção da morte. Nós estamos aqui para apresentar para você a vida. Aleluia. Nós não estamos aqui para poder falar para você, olha, chora, sofre, faz. Não, querido. Se você tiver com dor, se você tiver, chora agora, sofre agora, mas levanta e anda, em nome de Jesus. Apresenta a vida para quem está morrendo. E naquela hora eu falei assim, nós estamos apresentando a vida. Enquanto você está sentado aí na tua casa, no seu conforto, por que você não pega uma cesta básica aí dentro da tua casa e vai entregar para quem está com fome? Por que você não pega, aí sai da tua casa, vai interceder, que ela veio com uma palavra da Bíblia? Falei, pega essa palavra aí, estende a tua mão e vai curar quem está enfermo. Já que você conhece pessoas que morreram com isso, famílias que perderam, vai lá consolar. Vai lá levar uma palavra, vai lá. Mas ninguém nem quer chegar perto, né? Porque é familiar, vai que pegou. Ah, eu vou chegar perto por quê? Se essa pessoa que teve contato com... É muita hipocrisia. É muita gente falando muito e fazendo pouco. É muita gente preocupada em estar na casa apontando quem é e quem não é, quem faz e quem não faz, julgando as coisas, mas não tendo tempo nem disposição para se levantar e estender a mão para aquele que está sofrendo. Para aquele que está passando por privações, para aquele que está passando por dificuldades. Né? E depois que eu fiz essa postagem, a moça foi embora. Por que será, né? Porque eu expliquei para ela a situação. Falei, então faz isso. Nós não estamos falando de coisas que nós estamos vendo na televisão. Porque nem tempo de ver televisão a gente tem. Nós estamos falando de coisas que nós estamos vivendo. Você está entendendo? A fé é necessário que você viva. Para que você comece a entender, para que você comece a transbordar de Cristo, transbordar do Espírito Santo. Porque a letra, como a pastora disse no início, a letra, onde muitas pessoas estão buscando, ela mata. Mas quando você pega essa letra e guarda no teu coração e pratica, você produz vida. A única forma de você produzir vida é tendo a letra dentro de você. E a experiência através da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Eu creio que você tem essa oportunidade de aprender um pouco mais acerca dessa narrativa da palavra do Senhor que traz para nós fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a sua palavra. E é maravilhoso, né? Porque quando nós temos esse episódio que Jesus ele mostra para nós então podemos entender que existem pessoas que se colocam à disposição, né? Como a pastora Rosane mesma disse, que aquele homem ele entendia da lei, né? Então ele se colocou à disposição, né? Baseando-se no que ele entendia. Nós muitas vezes falamos do que nós entendemos, mas a verdade ela é uma só. E é interessante que quando ele fala assim, ó, não tem onde reclinar a cabeça, não vai ter sossego. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus na letra, por que ela mata? Porque na verdade ela vai ser um componente que vai na verdade fazer aquilo que o mundo está na verdade pedindo como uma oportunidade para que uma vez essa palavra, né, que é a palavra de Deus, sendo levada de uma forma onde a principal importância é agradar as pessoas. Quando nós agradamos as pessoas, nós vamos estar trazendo para elas um sério problema. Porque nós precisamos tomar esse cuidado. Jesus veio a esse mundo e foi rejeitado por esse mundo. A palavra de Deus, o espírito da palavra de Deus não vai ser aceito pelo mundo. Muito pelo contrário, ele vai ser rejeitado pelo mundo. Então, quando a palavra, a letra que mata, como nós sabemos, é aquilo que vai tentar trazer, na verdade, para junto de si, vai tentar de uma certa maneira atrair a opinião popular, a quantidade, né? a quantidade de pessoas, a massa, de uma certa forma, que vai estar aplaudindo essa palavra, que vai estar, na verdade, curtindo muito essa palavra. Mas aí o Senhor fala para ele assim, olha, não tem sossego, você não vai ter sossego. Não tem sossego. Por quê? Porque onde Jesus, na verdade, estava para ir, o lugar que Jesus estava para ir, era o findar de todo o processo desta terra, porque a única coisa que nós sabemos que ficará nesta terra é um corpo. E esse corpo, ele morre. A palavra do Senhor diz que Deus é espírito.
Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Aleluia. É verdade. É verdade. O corpo, ele pertence à terra. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então o corpo é da terra. Se você tiver entendimento, esse aqui, esse que se prontificou, para onde o senhor for, eu vou. Então, olha, mas para onde eu estou indo, na verdade, você vai precisar renunciar a tudo desta terra. E todo o tempo, viver em espírito nesta terra é ser totalmente desprezado, é ser totalmente perseguido. Há uma perseguição para aqueles que se propõem a viver o espírito nesta terra, e não a letra, não a religião, não as crenças em si, a quantidade que nós vemos, ideologias. Não, não, não. Você não vai ter paz, porque é esse o diferencial do verdadeiro evangelho. Interessante que depois... esse se prontifica, mas aí a palavra do Senhor diz, como a pastora Rosane mesmo fez a narrativa, o outro Jesus chama. O outro Jesus, ele chama, vem, né? Vamos junto, vamos comigo. Ele fala assim, eu posso primeiro ir sepultar o meu pai, né? E é interessante que prioridade, né, pastora Rosane? Exato. Agora uma coisa interessante, um se prontifica, ele fala assim, ó, se prepara. Você já tendo conhecimento, você não tem paz. Então já começa a entender, faça uma separação do que é verdade e daquilo que talvez você está se tomando para si como uma verdade, mas não está trazendo o resultado que o céu espera. O outro Jesus convida. Ai, como é maravilhoso quando ele te convida. É maravilhoso quando ele convida você. E aí quando ele convida você, tem pessoas que falam assim, olha, tem umas coisas aqui, você come se você quiser. Mas é interessante quando você fala assim, ó, não come, não pode, não fala. A pessoa quer exatamente comer aquilo que você falou que não é para comer. Não é assim? Tá tudo livre, tá? É interessante, não foi isso que aconteceu no Éden? Olha, você vai ter tudo, homem. Deus fez tudo, preparou tudo para o homem e teve apenas uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim, olha, você vai poder, olha, usufruir de tudo, mas dessa não. Para onde que o homem vai? Para aquele lugar, para aquela árvore, para aquela oportunidade que Deus falou assim, aqui é lugar que você não tem que tocar, é um condicionamento. Deus deu uma condição até mesmo para poder já acionar em nós a liberdade de escolha. Não é por uma opressão. Você não busca a Deus e não se entrega a Deus por causa de uma imposição. É algo espontâneo, é uma escolha. Nós escolhemos servir a Deus. E é interessante que quando ele fala assim, olha, vem, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Mas aí Jesus está chamando ele. Jesus está falando para ele, vem. É a vida falando para você, vem. Por quê? Porque se eu estou te chamando e você está dando prioridade sepultar, ele falou assim, deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Você está crendo tanto que o teu pai está morto, né? Em outras palavras, você crê tanto que o teu pai está morto e que está te convidando é a vida. A mesma vida que permitiu Josué dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que vai apresentar a vida ao Pai, ainda morto. E ele diz, olha só, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, agora você está crendo na palavra, estou te falando, vem. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Existe um fato sobre as tuas costas, um fato sobre a sua vida que o Senhor quer dizer, eu quero te remover de você. Existe uma possibilidade, uma oportunidade de você ser conduzido pela vida. Entenda uma coisa, quando eu vejo Jesus, o que Jesus é? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E o que a vida representa? O que eu tenho que fazer com a vida? É interessante porque a vida, primeira coisa que você tem que fazer com ela é viver. E segunda coisa, andar. Você anda. Porque não tem como pensar em vida se você ficar parado. Vida anda. Você vive, você anda e você prega a vida. E é interessante que são pontos. Por quê? Porque ele é o caminho, você anda, ele é a verdade que você prega e ele é a vida que você vive. Aleluia. Não tem como então você prega, você anda e você o quê? Você vive. Amém. Caminho, verdade e a vida é uma questão de inteligência. E quando ele fala assim, olha, deixa eu primeiro, mas o primeiro está aqui. Eu falei primeiro, eu te chamei primeiro, Aleluia. Eu te amei primeiro. Amém. Eu estou buscando fazer uma obra na sua vida primeiro. Eu não quero somente trazer vida a você, mas eu quero trazer vida a você e sua casa. Porque aquele que morre, aquele que crê ainda que morra viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E a ressurreição, a vida está te chamando agora. Amém. E ele fala para ele, mas eu preciso ir primeiro. Ele falou, não deixa os mortos ou sepultar os seus próprios. E se ele tivesse andado na direção, né, dos mortos, ele teria perdido a vida.
Ele teria aberto mão da vida. E ao andar na direção da vida, ele acaba ressuscitando os mortos. Exato. E é interessante porque naquele momento a palavra do Senhor diz também que Jesus então insistiu com ele. Falou assim, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por quê? Porque quando nós entendemos, o que o mundo entende? Que o corpo morre. O mundo entende de morte. Mas quem está vivendo o céu entende de vida. Aleluia. Eu não estou pregando morte porque o corpo morre, mas o espírito é eterno. Aleluia. Então, se eu começar a entender que tudo que esse mundo vai pregar é justamente para plantar você em um lugar onde todos os pensamentos, sentimentos, tudo vai ser proveniente, vai ser justamente para fincar nesta terra, aquilo que leva o homem, na verdade, né, a ser conduzido para uma realidade onde ele se limita, onde ele se oprime todo o tempo. Por quê? Porque é tanto medo do desconhecido, é tanto medo daquilo que pode acontecer, e o Senhor está falando, poxa, um verdadeiro amor lança fora o medo. Deixa eu te amar. Deixa eu cuidar de você. Então, aos mortos, ou seja, aqueles que estão, na verdade, crendo na morte, eles vão continuar o quê? Eles vão continuar pregando a morte. Eles vão continuar plantando nessa terra a morte. Vão pegar o corpo que está morto e vão plantar na terra e automaticamente vão esperar o quê? Vão esperar pela morte, porque quem planta a morte colhe morte. Se eu estou plantando uma morte, eu vou colher uma morte. Mas se eu estiver plantando vida, aleluia, eu vou colher vida. E a palavra do Senhor diz que ele mesmo, naquele momento, insistiu com ele. Ele diz assim, ó, deixa isso, mas quanto a você, prega o reino dos céus. Aleluia. Jesus escolheu você, não é para falar da morte dessa terra e das crenças, ideologias e tudo mais que leva nós a plantarmos aquilo que futuramente muitos estão colhendo porque não tem discernimento, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento da palavra do Senhor. Ele está dizendo para nós assim, quanto a você, eu estou falando com você agora, meu filho. O primeiro eu falei para ele, olha, você não vai ter sossego. Entenda que evangelho verdadeiro e genuíno é perseguição. Não são os grandes holofotes, os grandes palcos, com uma multidão te aplaudindo e falando, você é o cara. Não, rapaz, é justamente o contrário. É gente tentando te bombardear. E se começa com muita lisonja, cuidado com isso. Muito tapinha nas costas, homem de Deus, mulher de Deus, cuidado com isso. Porque os que estão na fé, os que têm discernimento, eles não vão obrigar, eles não vão impelir você a fazer aquilo que eles querem. Porque nós estamos muitas vezes pregando para agradar o povo na igreja. Não. Você vai pregar para agradar a Deus e desagradar tudo que é carne da igreja. Aleluia. Porque a igreja é um lugar onde nós plantamos o espiritual. Nós plantamos a vida. Como que eu vou agradar pessoas que vêm do mundo e estão completamente convencidas de que o que elas têm como pensamento, como aquilo que foi colocado na mente delas é o verdadeiro, é o real. Mas nós estamos ali com a incumbência de dizer aqui, de confrontar essa pessoa e falar, não, você trouxe a morte, eu estou lhe apresentando a vida. Amém, amém. Então vai ser contrariado quem, pastora? As pessoas espirituais, não as pessoas carnais. Mas até chegar no processo do espírito, a carne precisa morrer. Se você não morrer, você não vai ter oportunidade de nascer de Deus. Aleluia. É necessário morrer, então a carne precisa ser mortificada, porque senão ela vai gritar o tempo inteiro. Então ele está falando para ele assim, olha, você prega o reino dos céus. Você precisa andar, você precisa viver e você precisa pregar. Então prega o reino dos céus. Por quê? Porque se você está confiando em quem está falando com você, o teu pai não está morto. O teu pai agora, o espírito dele, a alma dele é eterna. Está agora sendo conduzida para o seio de Abraão. Então você não vai ter preocupação com isso, meu caro. Se você está sabendo o que você está fazendo, por que está temendo aquilo que o mundo está dizendo que mata? Se você só tem uma direção, se tem um caminho, uma verdade que lhe importa. Porque você, afinal de contas, recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E o mundo, ele questiona, né? Será que tem vida depois da morte? Jesus mostra que tem. Jesus mostra que tem, porque ele venceu a morte. E se você crê nele, o que ele disse? Se você crê nele, naquele que venceu a morte, ainda que você morra, vai ter vida. E é isso que a gente precisa começar a entender. Né? Tem um tabu sobre a morte, é um tabu, algo assim que as pessoas elas fazem. Se eu vivo em Cristo, se eu creio, ele me garantiu, ainda que eu... E ele, além de me garantir, ele me provou que é possível, porque foi o que ele fez. Porque se ele venceu a morte e ele está em mim, quando o Senhor ele pedir, né, aquele momento que ele cortar o ciclo da vida e eu estiver nele, eu vou para onde ele foi. E é isso que a gente... Por que eu vou para onde ele foi? Porque eu decidi seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho, essa verdade e essa vida vai me levar ao Pai.
vai me levar à eternidade, vai me levar à glória, vai me levar ao lugar aonde nós mais precisamos almejar estar. Um lugar aonde haverá rua de ouro, uma área de cristal, mas sobretudo haverá um Deus ali poderoso, aonde nós poderemos vê-lo face a face. É possível e é real, porque se Jesus, que é o caminho, ele pôde presenciar tudo isso, eu e você podemos também. E depois ainda veio Estevão, né, irmão? Estevão, quando estava sendo apedrejado por amor de Cristo, por amor ao evangelho, tão jovem, tão menino, né? Naquele momento sendo apedrejado, ele poderia falar assim: olha, Deus, envia teus anjos para matar todo mundo, que está ficando todo mundo doido, eles estão me ferindo, né? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele continuava pregando. Enquanto ele estava passando ali por aquelas aflições, dores, aflições, ele continuava pregando. Ele continuava apresentando ali para Deus a fé. E quando ele olhou para cima, ele pôde ver, né? Ele pôde ver ali o pai, o filho se levantando e falando: que fé é essa? Olha só o que está acontecendo ali. Na hora que ele percebeu para onde ele ia, ele falou: Deus, perdoa, não impute sobre eles esse pecado. Ou seja, tudo isso que estão fazendo para mim é muito pouco perto daquilo que eu vou viver com o Senhor. E as pessoas, elas param de viver magoadas, elas param de viver totalmente: ah, fizeram para mim, tô com raiva, fizeram para mim, eu não gosto mais, olha, eu vou me vingar, olha, essa situação veio. Por quê? Porque ela tá tão cheia de Deus, ela tá tão focada, ela tá tão centrada naquilo que ela foi chamada para fazer, que ela olha para as pessoas e os problemas e ela fala: é pequeno demais perto daquilo que eu vou viver. Deus tem algo grandioso para você viver. Deus tem algo além para você viver. E é por isso que a gente não se ocupa com as coisas desse mundo, mas a gente aproveita as coisas desse mundo para exercitar a nossa fé, porque haverá um dia que nós iremos para um lugar onde não haverá pranto, onde não vai haver dor, onde não vai haver choro. Por que existe o choro? Para que existe a dor? Para que a carne ela seja quebrantada, segundo isso que a pastora falou, né, para a gente agora, que é necessário que a gente morra, que a nossa carne morra, para que o espírito vivifique, né? Se a gente tem a carne, quando a pessoa ela tem ali aquela carne com dor, ela está passando por dificuldade. Já percebeu que uma pessoa passando dor, dificuldade, enfermidade, ela fica mais humilde? Às vezes você conhece uma pessoa, ela é arrogante, ela se acha melhor, né? Ela entra numa situação de que ela, como se ela fosse o próprio Deus, né? Ela pode tudo, ela sabe tudo, aquela situação toda. De repente ela é acometida por alguma situação, por alguma perda, por alguma enfermidade. Como é que essa pessoa fica? Ela desce. Porque para que você seja exaltado, você precisa ser humilhado. Os humilhados serão exaltados, não é? Então, para que você possa ver a glória de Deus, você precisa descer. Para que você possa ressuscitar, a sua carne tem que morrer. E muitas pessoas, a gente conhece algumas pessoas que tinham essa postura, né? E foram acometidas talvez por enfermidades que duraram até mais tempo. E no processo da enfermidade, elas foram ficando mais espirituais, né? Elas foram se tornando pessoas mais humanas, mais humildes. Elas foram se tornando pessoas. E por quê? Porque Deus, ele quer que aquela pessoa, é o amor de Deus. Mas a enfermidade é através dessa dor que ela vai ter um encontro com Jesus. É através dessa dificuldade que ela vai ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque a carne dela, ela vai diminuir. A carne, quando eu tive um encontro real com Jesus, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha tanta dor, eu tinha tanta vergonha, eu tinha tanto medo, né? Eu passava por uma situação, assim, uma dificuldade muito grandiosa. A minha carne, ela foi morrendo, porque eu queria que o Espírito Santo, e eu dobrava meu joelho para orar, eu tinha vergonha de orar. Eu olhava e falava assim: eu não sou digna, eu sou indigna de Deus, eu sou indigna da presença de Deus. Quando eu olhava para a minha situação espiritual, eu entrava em desespero, eu falava: Deus não vai me aceitar, Deus não vai receber minha oração. E era aquele momento onde eu estava matando ali, a minha carne morria um pouco mais. E ali o Senhor falou assim: agora que tu tá aí, eu posso falar contigo. Porque enquanto você está vivendo os logros de ser uma doutora, os logros de ser bem-sucedida, os logros de ter coisas na sua vida que você poderia se apegar, porque por mais que eu fosse bem-sucedida nessa área, tinham áreas que eu não era, mas eu me apegava àquilo que eu era, àquilo que eu podia respirar, aquilo que podia trazer para mim algum benefício. Então o fato de ser alguém estudada, de ser alguém que tinha um nome, que tinha uma posição, me fazia me segurar nisso. E tudo aquilo que vinha para poder me ferir, por mais que ferisse, tinha algo que eu me segurava que não era Jesus, que era algo humano, que era algo que tinha dependido de mim, o esforço, daqueles que me amam, de toda a minha família. Então era aquilo que eu me segurava. Aí Deus falou assim: agora solta isso. Eu me lembro daquele jovem rico. Larga tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me siga, Era tudo que eu tinha. O meu nome era tudo que eu tinha, minha profissão era tudo que eu tinha. E ele falou assim: larga tudo que você tem e você vai perceber como é que você está.
E eu pude perceber como eu estava. E só então Deus pôde trabalhar na minha vida. Só então, quando eu me desprendi de tudo, Deus pôde entrar e operar a grande obra que Ele tem operado na minha vida. Eu não sou um projeto concluído, eu sou um projeto em construção, né? E é isso que a gente precisa entender. Tem gente que fala assim, não, porque eu sou cheio de Deus, eu sou aquilo. Eu estou em construção. Eu tenho certeza de que a cada dia mais o Senhor transforma uma área da minha vida, mexe em outra área da minha vida e Ele vai transformando todos nós. Por quê? Porque quando você tiver uma obra, aquela obra apreciável, você tiver chegado lá, a finalização da obra, o Senhor vai pegar e vai te colher, para que você possa estar com Ele no reino dos céus. Por que aquela pessoa sente dores e enfermidades? Porque Deus não quer que ela vá para o inferno. Deus não vai querer que ela passe ali por dificuldade, mas ela sofreu antes da morte. Não, querida, ela teve um encontro com o Senhor, você pode ter certeza disso. Eu tenho uma avó e ela está passando por uma dificuldade, com problema de glaucoma, né? Ela perdeu a visão, tem áreas no corpo dela que já não estão funcionando legal, pulmão, né? Situações ali que ela está passando. E quando eu olho para ela, eu vejo o amor de Deus. Eu poderia olhar para ela e falar assim, tadinha dela, tá morrendo, tadinha dela. Eu vou ter que ir para a cidade lá, ela mora em Sapucaia, eu vou ter que ir em Sapucaia todo dia. Eu preciso ir todo final de semana, porque eu preciso estar lá no meu Jesus. Ele disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse que a salvação viria para toda a minha família. O meu Jesus me garante isso. Ele disse assim, olha, larga tudo e vem fazer a obra onde eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Vem fazer aquilo que eu estou te chamando para fazer. Porque aquilo que eu estou te chamando para fazer vai garantir toda a tua casa, vai garantir toda a tua família, vai garantir que eles tenham paz, vai garantir que eles tenham salvação, vai garantir que eu possa tratar em cada vida, em cada coração, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele garante. Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu serei salvo e a minha casa. Você que crê no Senhor Jesus, quer salvação para tua casa, comece a buscar mais desse Jesus, comece a crer mais desse Jesus, comece a se ocupar mais com as coisas desse Jesus, quer salvação na tua casa, quer se ocupar mais com a vida, comece a buscar cada dia mais, viver a palavra que você ouve através dessa live, através da igreja, do seu pastor, do seu líder espiritual. Comece a viver, ouça a palavra ministrada, ouça a voz do pastor que Deus colocou para poder dirigir a sua vida. Eu não sei a sua religião, talvez o padre, quem quer que o Senhor tenha colocado ali para poder direcionar, dirigir a sua vida. Mas não viva ouvindo vozes estranhas. O Senhor, Ele disse, olha, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E o Senhor, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai usar homens, mulheres, pessoas para poder te ajudar, para poder direcionar a tua vida, para que você pare de temer a morte e comece a andar na direção da vida. Tem gente que fala assim, você não tem coração, porque a tua avó está lá. Eu tenho certeza de que a minha avó está lá. Né? Então, olha só, você não faz ideia como ela está fraca. E eu penso assim, essa pessoa não faz ideia de como é que ela está forte. Porque quando a carne fica fraca, o espírito fica forte. Porque eu sei que eu tenho um Deus que está tratando lá. E é isso que a gente precisa começar a entender. Os mortos sempre vão sepultar seus mortos. Mas os vivos vão sempre buscar em Deus a salvação. Sempre vão buscar a vida. Você foi chamado para a vida. Então, se eu morrer agora, você pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho você já está ressuscitando. Aleluia. Né? Você pode... Eu me lembro daquela palavra, né, que Jesus falou assim, no meio de vocês tem pessoas aqui que não conhecerão a morte. E eu profetizo sobre a tua vida. Você que está ouvindo essa live não conhecerá a morte, porque a vida acabou de entrar aí. Ela acabou de entrar aí, acabou de entrar, está dentro de você. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que estão sentindo o coração arder. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que estão chorando. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que estão sendo impactadas. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão recebendo de uma forma que nunca receberam antes. É a vida entrando aí, recebe a vida aí na tua casa, recebe a vida aí onde você está, porque quando a vida entra, tudo que é morte sai, quando a cura entra, tudo que é enfermidade sai, quando o poder de Deus entra, toda alegria, ela entra junto, porque a alegria dele te fortalece. Então vamos viver uma vida em Cristo, pautada na palavra, pautada em Cristo, porque é Cristo que garante a vida, não é a tua presença que vai garantir a vida na vida ali naquele seu familiar, não é aquilo que você faz,
fala que vai garantir, não, mas é Cristo em você que vai fazer a grande obra que Ele tem preparado. Amém? Eu quero muito que você receba essa palavra, que você receba essa vida. Chega de ficar recebendo morte, chega de ficar recebendo palavra de maldição, chega de ficar todo o tempo temendo. Pare de temer a morte, comece a buscar de todo o teu coração, porque quando a vida entrar, você vai perceber que você é muito mais forte do que você pensava. Quando a vida entrar, se vier uma dor, você fala, pode sair em nome de Jesus. Você vê uma pessoa com algum problema, você pode crer em Jesus. Jesus, Ele é a vida. E você vai sair plantando Jesus. Você vai fazer como nós. Você vai começar a semear a vida. Glória a Deus. Naquele quintal que há muito tempo só conhecia a morte. É isso que Deus tem preparado para nós. Aleluia. E é isso. Eu vi a Bíblia dela aberta, aí eu falei assim, ela tá pegando alguma palavra ali pra complementar. Não, eu tô dando continuidade. Aí eu já tô falando, já tô olhando assim, ó, lá vem ela. Na verdade, eu tô dando continuidade ao que, na verdade, ela tá colocando, e a gente vai, uma vai se inspirando naquilo que a outra vai falando, verdade. E a gente vai dando sequência. Enquanto o Espírito Santo estiver falando, a gente vai falando, né? E como foi essa narrativa, a gente tem assim os momentos que Deus falou aqui, e o primeiro momento, o segundo momento, né, e o terceiro, e esse outro momento aqui que é finalizando essa palavra, fala a respeito de uma outra pessoa que está dizendo assim, seguir-te-ei, né, seguir-te-ei. Só que aí ele fala também ao mesmo tempo, mas deixa primeiro, ele diz assim, ó, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Né? E é interessante o que ele está dizendo, né? Dois disseram assim, seguir-te-ei. Um ele falou, e esse que falou, deixa eu sepultar meu pai. Teu pai é eterno e teu pai está vivo para sempre. O teu pai, né? O pai todo-poderoso, ao qual estou aqui agora representando ele. Quem recebe a mim, recebe o meu pai. Aleluia. Então, na verdade, quando chega agora esse momento, para nós finalizarmos essa live, você prestar muita atenção, ele está falando para discípulos aqui em nome de Jesus. E esse outro diz assim, seguir-te é uma afirmação, é uma disposição. Ele está dizendo assim, mas deixa primeiro eu ir para despedir da minha casa. Né? Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E aí Jesus ele fala para ele assim, ó, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo assim, que casa? Que casa? Deixa eu tentar entender agora o que você está se referindo a casa. Porque, deixa eu perguntar para você, quando aquelas pessoas estavam reunidas com Jesus e falaram assim, olha, mestre, a sua mãe, os seus irmãos, e sabe o que ele respondeu? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele diz, aí ele olha para aquele pessoal que está ali, ó, são todos aqueles que fazem o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são os meus irmãos, essa é a minha família. Aí eu estou perguntando, de seguir-te-ei, deixa primeiro eu me despedir da minha casa. Mas peraí, a sua casa agora não é essa? Aleluia. A sua família agora não é essa? Amém. Você acha que a minha família é quem agora? Porque toda a minha casa serve ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ter que na tua casa... Você não tem mais casa, porque agora a sua casa é o céu. Amém. A tua morada, aqui são lugares que nós muitas vezes repousamos, são tendas que nós armamos para estarmos aqui de tempos em tempo, mas a nossa morada eterna é o céu e fazemos parte da família do Senhor. Glória a Deus. Tem muita gente que estão se escondendo achando que é a sua família. Agora eu pergunto para você, se eu e minha casa serviremos ao Senhor, você não tem que ir lá se despedir. Até pelo fato de que agora, se você está entendendo que você está dizendo, Senhor, eu vou seguir o Senhor, então eu estou aqui agora na incumbência de entender que é uma entrega completa, onde não dá nenhum daqueles que der, ele falou assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, ele deixa muito bem claro isso, mas o que quer dizer? Por quê? Isso quer que você deixe, que você abandone? Não. Ele quer que você possa, agora mais do que nunca, tê-los com você. Porque quem tem a vida, ele vive a família todo o tempo. Ele faz com que o solitário viva o quê? Viva em família. Aí ele diz assim, ó, olha só, aquele que põe a mão no arado, você tá se prontificando, põe a mão no arado e olha para trás, ele falou retrocede, ele falou assim, olha, não é apto para o reino dos céus. Esteja você entendido de que você, sua casa,
todos aqueles que você tem agora a ciência, a consciência e a convicção de que eles estão salvos, eles estão contigo, eles estão no mesmo propósito, na mesma fé que você. Eles têm um entendimento do teu trabalho, eles têm um entendimento do que você está fazendo, eles andam com você em oração, eles estão com você em propósito, eles estão em você com concordância em nome de Jesus. Se eu vou tentar ir, eu estou agora entendendo que aquele que eu estou dizendo que eu vou servi-lo, ele não para, porque ele é o caminho, não adianta. Não adianta você pensar que vai ter como retroceder. Deixa eu te explicar uma coisa, para que a gente possa encerrar. Quando nós falamos que a letra mata, eu estou aqui diante da Bíblia, da palavra do Senhor. A letra mata. O que é a letra? A letra é a teoria. E vira uma espada que ela fere, vira uma espada que ela mata mesmo. Ela serve muitas vezes para atacar e para condenar. Muitos estão usando a letra para matar pessoas. Por quê? Porque não parte de uma experiência com o Senhor. O que significa o Espírito vivifica? É quando eu estou aplicando em minha vida e estou agora entendendo que eu aplicar, ao vivenciar a palavra, a primeira coisa que nasce em mim é misericórdia. Eu parto do princípio de que esse Espírito que vivifica me coloca na condição não de santarrão e não do ditador e o juiz dessa terra, mas me torna ainda aquele que entende ainda muito mais. Eu sou pecador e fui destituído da glória de Deus. Eu estou agora falando de algo que eu estou vivendo. Eu tenho misericórdia dos meus lábios. Sai o quê? Sai a palavra, aquela espada que a palavra do Senhor diz que vai penetrar aí, vai sair de um lábio para o outro lábio. Ou seja, como é que funciona isso, pastora? Vai sair daqui, vai entrar por aqui, para que possa, uma vez percorrendo o lugar mais importante, porque ele diz sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. E aí nós entendemos que o coração é aquela musculatura que faz com que o sangue faça que seja bombeado, né? E faz com que, uma vez fortalecida a estrutura dessa igreja, não venha de forma alguma desmoronar, porque está alicerçado sobre a rocha eterna, em nome de Jesus. Então, quando nós pensamos que tem muita gente usando a espada para poder atacar, para poder ferir, para poder acusar, para poder apontar o dedo, não, isso aqui é para dar vida. Aleluia. E como que significa? Eu não vim para poder condenar ninguém, eu não vim para eu vim para salvar. Amém. A palavra é salvadora, e quando passa por mim nesse sentido no meu entendimento, a misericórdia do Senhor permite com que o que sai dos meus lábios é aquilo que vai trazer vida a você, é o Espírito que vai testificar no teu coração, que vai vivificar em você, vai fazer com que essa palavra, sendo esta água, venha te limpar em nome de Jesus, venha regar as sementes em nome de Jesus, de modo que as sementes que já foram plantadas, e qual foram essas sementes, pastora? Você faz parte da criação de um Deus. Aleluia. Deus te plantou nesta terra, não é para que você entenda que o teu corpo e as coisas materiais, o que estão em torno, e que de uma certa maneira é o que muitos se utilizam hoje para ter alguma credibilidade. Quando você fala a respeito de uma igreja hoje, a primeira coisa que as pessoas se preocupam, quantas pessoas tem lá? As pessoas estão muito preocupadas com o número de pessoas. Olha só que interessante, é como se fosse o Ibope, é como se fosse a quantidade de visualizações, de curtidas. Peraí, eu preciso que uma pessoa esteja lá. E é interessante quando essa uma pessoa, você tem entendimento que ela está ali, você prega para uma como se fosse 1000. Você prega para 2 como se fosse 1000. Você não tem um argumento e uma preparação porque você vai se colocar diante de uma multidão, não. A multidão, ela faz parte de uma nação que já foi construída, afirmada, separada pelo Deus Todo-Poderoso. A semente que você planta talvez nesse lugar, pastor, que você tem lá 10 pessoas, 20 pessoas, e que muitos olham para o seu ministério e pensam assim, poxa vida, o ministério dele não é um ministério próspero, porque é tão pouca gente no ministério dele. Meu irmão, você está falando de uma palavra que ela alcança os céus e a terra, todo o poder. Glória. Não há como essa palavra que você está pregando com sinceridade, com lealdade, com fidelidade no seu coração, para que elas
poucas ovelhas que muitas vezes você está ali cuidando delas e você tem a percepção de que uma vez essa palavra na sua igreja, concordada com as palavras que estão sendo pregadas por pastores fiéis em suas igrejas, está sendo ligado na terra, está sendo ligado nos céus, os anjos de Deus estão subindo e descendo, o poder de Deus está passando por toda a terra, e nós estamos vendo os olhos de Deus passando por toda a terra, porque Ele está buscando e vai encontrar os verdadeiros adoradores, os que adoram o Espírito em verdade. Se eu precisar de números, se eu precisar de plateia, eu vou permitir que cada vez mais a minha entrega, a minha disposição seja para estar olhando para números, para plateia. Eu vou avaliar um culto abençoado pela quantidade de pessoas e não pela manifestação daquilo que o Senhor mostrou para nós hoje, a simplicidade, o que muitos não valorizam. Vê essa criança, olhe pureza, olhe inocência, olhe algo que parece que não tem força, algo que parece que é insignificante, que ninguém vai dar importância, mas é nessa pureza, é nessa qualidade de inocência que Deus está dizendo para você: quem recebe esta criança, recebe a mim, me recebe, e quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Eu sou aquela obra que o mundo rejeitou. Eu sou aquela, né, como é que fala? A pedra que os construtores rejeitaram. Eu sou, como diz lá em Isaías, não tinha expressão, não é? Fala que não tinha aparência, não tinha formosura, e o que mais se busca hoje é atrair a quantidade avassaladora de pessoas que de alguma maneira estão buscando uma forma de status. Cuidado com isso. O mundo vai te rejeitar, o mundo não te aceita. A morte, esse mundo está totalmente, tentando impregnar e fincar na terra. Queremos nos fazer valer pela quantidade de mortos que estão sendo enterrados nessa terra. Não enterramos mortos, nós apenas entendemos que o que Deus nos permite é que aquilo que não tem vida, aquilo vai ser devolvido para onde não tem nenhum tipo de expressão. A terra não tem nenhum tipo de expressão. Entenda uma coisa: quem que está falando através de mim agora? Quem que está olhando através dos teus olhos agora? É o teu corpo, irmão. Tira o espírito dele, ele está morto. Já tem muito tempo que o teu corpo, tira o espírito, ele não existe, ele cai, ele perde toda a expressão, ele fica gelado, ele apodrece. O que está dando vida para nós agora é o espírito. Então agora eu falo para você: alimenta o espírito. Amém. Entenda que nosso corpo sem o espírito, ele já está morto há muito tempo, irmão. E nós estamos preocupados com volumes, estamos preocupados com status, preocupados com o material, com os prazeres, com o regozijo. Nós entendemos uma coisa: quando nós temos assumido uma conduta aqui, a respeito de até mesmo algumas críticas, algumas formas de expressão com relação a governos, existe uma coisa bem diferente quando você expressa a questão da política e politicagem. Todos nós, como cidadãos, podemos cobrar, podemos fiscalizar. E Deus, na sua palavra, nos permite também, acerca disso, com essa luz poderosa, fiscalizar. Olha só, estão tentando tirar do lugar aquilo que Deus colocou ali como princípio fundamental para uma vida abençoada, para uma vida próspera. Precisamos remover a mentira e permitir que essa verdade ela assuma a sua posição. É o povo que saiu do Egito para conquistar Jericó, e a palavra do Senhor diz que aquela terra já era deles. Eles são apenas o que estava sendo restituído. O povo de Deus estava tomando de volta a terra que já era deles. Por isso que o lugar que você pisar para os teus pés não tem dado, porque já é de vocês. Então nós vamos o tempo inteiro fiscalizando a luz, lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Viver, pregar, e nós estamos vivendo, pregando e andando. É o tempo todo esse processo de Deus, porque é a vida, é o caminho, é a verdade, é a vida, é Jesus. E é interessante que quando nós falamos de política, o que é? A política, pastora, é uma forma de uma representatividade que leva aquele que representa, aquele que foi instituído para aquela posição, para aquele cargo, para que ele possa então estar vendo e observando e ali buscando atender ao bem comum, ao comunitário, aquilo que abrange todas as pessoas, de modo que
todos possam estar sendo atendidos, todos possam estar... Então está o tempo inteiro buscando o quê? Beneficiar um todo. Agora, o que é politicagem? É quando aquele que é escolhido começa a buscar benefícios para si, tirando o direito, tirando aquilo que aquelas pessoas, na verdade, tinham como direito e trazendo para si mesmo. É isso que a gente não pode fazer. Como pastores, como líderes, nós não podemos buscar, através do evangelho, ter algum tipo de privilégio. Nós não podemos fazer isso com o evangelho. O evangelho é entrega e nós sabemos que o altar representa o lugar onde o sacrifício vivo é entregue naquele altar. Não temos mais vida. Não sabemos o que acontecerá, não sabemos o que teremos, não sabemos como viveremos. E o Senhor está falando para nós. A única coisa que vocês precisam é andar. A única coisa que vocês precisam é pregar. E a única coisa que vocês precisam é viver. Porque a única forma das pessoas entenderem isso é ter aqueles que se firmam e não estão preocupados em serem crucificados. Sabe o que eu vejo hoje? Infelizmente, muitos pastores preocupados com a sua integridade física, com a sua integridade, eles ficam muito preocupados em não serem de certa forma confrontados. Mas olha, eu vou dizer para você, não é confronto que pastor recebe, não, é afronta. O pastor recebe acusação e apedrejamento, meu irmão. Se nós estamos buscando outra coisa que não seja isso em um mundo que nós sabemos que jaz no maligno, por que você acha que aqueles que estão hoje indo contrário à multidão, eles estão... Então é mais fácil fazer o quê? Vamos para o meio da multidão e vamos falar a linguagem do povo. Segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Mas eu não posso falar a linguagem do povo. Nós precisamos nessa terra continuar falando a linguagem dos céus. E eu vou dizer para você que a língua dos céus são poucos os que entendem. É loucura e muitos não vão entender. E é por isso que são chamados de loucos, ladrões. E aí... vários adjetivos que são dados e hoje generalizam de uma forma grandiosa, mas não é a culpa dessas pessoas que fazem isso. A culpa são dos exemplos que são muitas vezes dados e da importância que se dá muitas vezes para aquilo que Deus colocou e deixou bem claro, que não é importante quando se refere às coisas do céu. Quem tem a visão como João teve, porque a palavra do Senhor diz que João viu, não vai se apegar, não vai se preocupar com absolutamente nada desta terra, porque o nosso bem mais primordial, mais poderoso, o nosso bem mais inestimável, o nosso bem mais valioso, ele não está fora, ele está dentro. E se você permitir, através dos seus ouvidos, ouvir o que o Espírito está falando para você agora, vai chegar um tempo em que todo o teu corpo vai ser lavado, o sangue do Cordeiro vai ser derramado sobre a tua vida de uma forma tão poderosa, que a vida ela vai sair naturalmente pelos teus lábios. E aí não é aquilo que acusa, aquilo que aponta, mas vai ser exatamente aquilo que traz vida. É a misericórdia de Deus alcançando, porque quando nós sabemos quem somos, sabemos o que o Senhor fez por nós, nós temos esse amor que sai pelos nossos lábios, essa paz que sai dos nossos lábios, nós temos essa bondade, nós temos tudo que é necessário para que mais sementes como essas permita que o fruto do Espírito nunca seja, de forma alguma, cessado e seja extinto desta terra. Então, se você entendeu o que significa deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, então que assim seja, porque nós estamos incumbidos, temos a responsabilidade de viver a vida, de pregar a vida e de andar sobre essa vida. A vida é para ser vivida, então viva ela, porque Jesus está agora se apresentando para você e quem o receber como seu Senhor e Salvador, você pode estar certo e você pode estar seguro. Você vai ter também essa oportunidade. E do seu interior fluirão rios de água viva. Pai querido, Pai amado, que cada vida, que cada um dos teus filhos e filhas sejam abençoados, Pai. E que assim, meu Deus, como houve aquele que se colocou à disposição, existe aquele agora que está sendo convidado pelo Senhor. Muitos se põem à disposição, meu Pai, mas vão ter da parte do Senhor Jesus, meu Pai, um confronto. É isso que você quer mesmo? Mas eu quero dizer que esse que Deus te está convidando, esse vai poder entender agora que o seu Pai eterno está dizendo para você, não se preocupe, porque a partir de agora você recebe a vida. Aleluia. E se você quiser aceitar, receber na tua vida Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba, Ele está à disposição onde você está agora, onde você estiver, porque o meu Deus, Ele é onipresente e Ele te alcança. Em nome de Jesus. E você pode recebê-lo agora aí. Que a luz de Deus,
Que o poder de Deus entre na sua vida. Amém. Que o amor de Deus te alcance. Que a misericórdia de Deus te alcance. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastora Rosane. Amém. Já vamos agora nos despedindo, né? Lembrando que o Senhor disse que Ele dará ordem aos anjos dele ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, né? O caminho que você está passando agora, você está sendo guardado pelos anjos de Deus. Tem pessoas agora que estão passando por dias tranquilos, tem pessoas que estão passando por dias nem tão tranquilos assim, mas independente da situação pela qual você esteja vivendo agora, os anjos do Senhor estão ao teu redor, né? Para dar livramento, para aumentar a tua fé, para poder te fortalecer, para você poder entender que você não está sozinho, para você entender que a misericórdia do Senhor ela te alcança, para você entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o exemplo, Ele é o que você precisa para ser feliz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. E você graças a Deus. Amém. Grande abraço a Zéias, Cris, Dona Edna, Mariana, Isis, Angélica. Um grande abraço para todos vocês. Meu pai tá aí com a gente todo dia, toda noite. Ô, glória. Só assim eu fico mais pertinho do meu pai. Obrigado, pai, por ficar pertinho de mim. Daiane, um grande abraço para você. A Kátia, né? A Marinete. Tem uma Artagnã também. A Isis, Dona Edna. Maria José. Aleluia. Né? Que Deus abençoe. Amanhã a gente vai estar junto lá. Amém. Uma vez mais glorificando. Amanhã, 7 horas da manhã, em nome de Jesus. Né? Beijo, Cris. 7 horas da noite. Beijinho. Ó, acorda cedo, hein, povo semeando vida. Até amanhã, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus, irmã. Fica com Deus, não vou estar de ir embora, não. Não tá de ir embora, não? Tem que ir. Quando eu começo a dar as coisas de Deus, não quero ir embora. Não quero ir embora. Quando tem culto à noite, eu falo, gente, vamos fazer vigília. A gente vai apagar lá e vai continuar aqui agora a ministração. Que aí a gente vai lembrar de coisa que veio e não deu tempo de falar. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.